Olá, sejam todos bem-vindos ao FACEG Pod. Estamos começando mais um episódio. Que bom ter a sua companhia, que bom ter você aí do outro lado. E aí, Márcio, tudo bem? Fernando, eu tô ótimo. Aqui, mais uma vez, nós estamos tendo a oportunidade de trazer uma pessoa com vivência, conhecimento. Quando vi o sobrenome dele, eu pensei, rapaz, esse homem é rico e importante. Aí Com fui ver certeza. o currículo dele, aí eu tive certeza, é mesmo. A gente está recebendo aqui o André Schlemmer. Ele é superintendente de varejo do Banco do Brasil em 3 estados, né, André? Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado pela oportunidade, Fernanda, Márcio, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Roda bastante, né? Porque 3 estados? Muito. Semana que vem, semana passada, estava lá no Tocantins, rodei a semana inteira, o estado inteiro. Mas a base aqui em Goiânia, né? Então, fico mais presente aqui mesmo. E você é natural de onde? Eu sou gaúcho, rodei algumas cidades no Rio Grande do Sul, né? Pelo banco. E saí de lá tem muitos anos já. Já tem 14 anos que eu saí e já desbravei esse Brasil inteiro aí, né? O banco nos dá essa oportunidade. Eu brinco muito, sabe, Fernanda, que o banco a gente consegue conhecer muitas cidades e ainda ganhar por isso, né? Porque a gente é transferido, a gente tem oportunidade de ascensão em outros estados e a gente acaba conhecendo muitas culturas, né? Muitas pessoas e é um dos prazeres que eu tenho em trabalhar no Banco do Brasil. Esse turismo, né? Por todo canto. Você ainda é turista em Goiânia, tá aqui há quanto tempo? Apenas 5 meses, Tá acabei de fazer conhecendo. 5 meses. Ainda estou conhecendo essa cidade aqui, mas já apaixonado por ela. É Cidade mesmo? maravilhosa. É uma cidade que eu considero assim as pessoas muito afetuosas e receptivas, né? Tem um calor humano muito grande. Eu morei em BH, por exemplo, e acho que é muito parecido assim o jeito das pessoas, né? O mineiro e o goiano, eles se confundem um pouco nesse sentido, né? E aqui em Goiânia eu estou me sentindo muito bem acolhido, também o time do banco também muito disposto, um time muito bacana de trabalhar. E a culinária? O piqui, já comeu? Já provou? Não tive coragem ainda, só senti o cheiro. Mas Fernando isso vai aí, no osso, né? Eu ia falar. a gente vai aos poucos, né? Não pode ser tudo de uma vez só, né? E o clima, adaptou? Eu estava em Brasília, né? Então o clima seco também era muito parecido, né? Eu gosto, sabe, assim, prefiro o clima daqui do que o clima do Rio Grande do Sul. Quando eu vou pro Rio Grande do Sul, é aquele frio, né, ou é muito frio ou é muito quente lá, varia muito, né, e aqui, Goiânia, eu me sinto bem à vontade, né. Ô, André, você tem 20 anos de Banco do Brasil, desses 20, 15 em funções de liderança. Então você é daquelas pessoas que conhecem bem a realidade do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil ele tem uma peculiaridade que ele, ao mesmo tempo, ele não é um banco privado, mas também não é uma empresa pública como a Caixa. Isso. Ele entra no meio bolado ali, que é uma economia mista, né? Isso, E tem o governo como o grande acionista. Sim. Né? E acaba que as intempéries políticas passam também pelo Banco do Brasil. A depender do perfil do governo, é uma pegada, um estilo, um perfil. Como que está o Banco do Brasil hoje? Assim, Márcio, existe, claro, uma gestão do banco pelo principal acionista, né, o acionista controlador, que tem alguns programas, por exemplo, de governo que ele traz para dentro do banco, mas nós temos uma característica muito forte no banco, que é a nossa governança. A nossa governança corporativa ela é muito consolidada, sabe? Então, a gente tem uma preocupação e um cuidado muito grande em cumprir, né, com as normas, com as exigências que a gente tem. E aí, quando vem uma indução de qualquer governo que seja, né, a gente sempre trabalha ela dentro da governança que a gente tem. Então, hoje a gente vive um momento, por exemplo, de muito apoio ao empreendedorismo, né, que eu sei que é uma pauta importante para a gente trazer aqui, de algumas linhas de crédito, por exemplo, para esse setor, e que a gente busca fazer dentro do banco um trabalho de qualidade, né, para que a gente também tenha o sucesso, porque a gente é muito cobrado pelos acionistas minoritários, né? Assim, você falou bem, uma sociedade de economia mista, o governo ele tem pouco mais de 50% das ações, todo o restante está na bolsa. Né? Então nós temos aí é muito pulverizado, né? E a gente tem conselheiros independentes dentro do banco, a gente tem uma série de medidas, né? Todas as decisões são tomadas em comitê, e isso traz uma segurança muito grande para nós. Né? Então, claro, a gente tem que trazer sempre o olhar do nosso principal acionista, que é o governo, seja ele qual for,
mas cumprir o nosso papel social independente de governo. Nós temos um papel enquanto empresa de economia mista, ao mesmo tempo a gente atende o mercado e ao mesmo tempo a sociedade, né? E não somente o governo, mas a sociedade é o nosso principal mote. Então, a gente vê com muita tranquilidade, sabe? E o momento está muito bom, né? Os resultados do banco acho que demonstram isso. A gente vem de resultados aí muito robustos já de muito tempo. E isso demonstra a solidez que a gente tem, né, enquanto instituição. Então, a gente tem muito orgulho disso. É o banco hoje que apresenta os melhores resultados, né? A gente compara até com os bancos privados, né? 100% privados, a gente consegue ganhar da concorrência, né? Mesmo tendo essa distinção, né? Somos o único banco que tem essa característica, né? De ser uma sociedade de economia mista. Então, é nessa linha que a gente procura trabalhar, né? E por que Goiânia? Por que o banco te trouxe para essa base nesse momento? Olha só, a gente tem no nível aí executivo, né, de superintendente, seja superintendente de varejo, né, que a gente chama de superintendente estadual, sejam os regionais, que são superintendentes que cuidam de regiões um pouco menores, a gente tem uma dinâmica bem presente no banco de movimentação, né? Então a gente fica num determinado tempo para poder fazer o desenvolvimento ali daquela área, daquela região, das nossas agências, né? Ter o relacionamento institucional com os clientes e de tempo em tempo o banco faz movimentação, dando oportunidade a novas pessoas trazerem novas visões, né? E isso é uma riqueza que a gente tem, né? Como eu falei no início, eu já tive a oportunidade de trabalhar em Belém do Pará, trabalhar em Caruaru, Pernambuco, trabalhar em BH, trabalhar em Brasília há vários anos. E a gente acaba trazendo toda essa experiência aqui para Goiás também, para poder desenvolver algumas áreas. Então, eu tive a oportunidade de vir para cá, foi um convite que o banco me fez, a partir de todo um trabalho desenvolvido ao longo de 20 anos, né? E o superintendente que estava aqui anteriormente, ele saiu daqui como diretor do banco para a área de seguros, né? Então, assim, é uma superintendência muito relevante para o banco, né? Basta a gente falar do estado de Goiás, que é um estado muito pujante, né? De muito crescimento e tudo mais. Então, para mim foi uma grande oportunidade que o banco me deu, né? E eu tinha essa pretensão, essa vontade de trabalhar num estado como esse. Então, assim, é uma dinâmica própria do banco, né? O banco não costuma, as pessoas não ficam muito tempo, ficam o tempo necessário para fazer um trabalho, plantar e colher o fruto daquilo que fizeram, né? Mas a gente costuma pensar em 2, 3 anos, geralmente é o tempo que a gente fica, né? Olha, tem que estar com a mala sempre pronta, hein? Pronto para o próximo desafio. Sempre pronto, sempre disposto, mas é importante a gente viver, né, aquele período que a gente está ali. Eu falo muito assim que a gente tem que aproveitar a jornada, né, e fazer o melhor naquele período que a gente está ali. E um período como esse aí de 2, 3 anos é um período que dá para fazer muita coisa, É um né? intercâmbio muito bom, né? É uma troca muito grande, né, que a gente tem, né? Então todo mundo sai ganhando. André, a FACIEG, ela, através das associações comerciais, nós chegamos em mais de 70 municípios, em quase todos, se não todos, eu tenho ali uma agência do Banco do Brasil. Sim. E a gente ouve muitos relatos que, dentro dessa parte do empreendedorismo, que você citou bem, o Banco do Brasil, na visão de muitos, vem perdendo a musculatura no plano empresarial para as cooperativas de crédito, né, que elas possibilitam um atendimento mais personalizado. O Banco do Brasil, nos últimos anos, ele vem trazendo para si muitas ações. O volume de atividades dentro do banco aparentemente tem aumentado e que isso consome muita energia do banco e ele às vezes não consegue dar uma atenção para o empreendedor como dão as cooperativas de crédito. Quais são as ações que o Banco do Brasil vem se estruturando para melhorar o ambiente no relacionamento com o setor produtivo? Ótimo, acho que uma pergunta muito boa que a gente tem a oportunidade de trazer alguns fatos aí, né? Em primeiro lugar, assim, eu vejo com muita alegria a gente ter um ambiente concorrencial cada vez maior, sabe? E eu acredito, assim, na importância das cooperativas nesse contexto, né? O sistema cooperativista, ele é importante para a gente trazer um outro viés, que não seja apenas dos bancos, e para trazer mais uma oportunidade para as empresas crescerem e terem acesso a outras oportunidades, né? Quando a gente fala de cliente pessoa jurídica, nunca é bom ser cliente apenas de um banco. É bom para esse empresário, essa empresa, ter mais de uma opção, porque eventualmente ele não vai conseguir
aquilo que ele precisa numa instituição e vai conseguir em outra, mas é importante ele ter mais de uma opção, né? A gente está presente hoje aqui em Goiás em mais de 110 municípios com agência própria, né? E em outros municípios a gente tem também outras estruturas de atendimento, como os correspondentes, que a gente também atua, né? E assim, Márcia, a gente vem nos últimos anos fazendo um trabalho de especializar o nosso atendimento às empresas. A gente tem hoje em torno de 350 carteiras, pessoa jurídica aqui no estado. Carteiras com um gerente dedicado exclusivamente para pessoa jurídica, né? Nós temos algumas agências e empresas também, algumas em Goiânia e outras em cidades maiores, que são específicas. Então, tem lá 12, 13 carteiras somente de pessoa jurídica. Isso é um movimento que o banco vem investindo muito nos últimos anos para poder justamente ampliar aí a capacidade de atendimento, de relacionamento com os clientes. Uma pausa nesse ponto, por Sim. favor, para a gente valorizar a VegTex, o nosso parceiro aqui, nosso patrocinador. E a gente fala em VegTex, a gente pensa em assessoria tributária da melhor qualidade, né? Hoje, cada vez mais, os assuntos tributários estão em voga, né? Com a reforma tributária, o que já estava bagunçado vai bagunçar de vez. Nós vamos ter 2 sistemas ao mesmo tempo, se harmonizando. Então, a empresa ela precisa cada vez mais de uma assessoria tributária, até para ela pagar só o que é devido. E, Márcio, como é que eu faço para ter acesso a uma consultoria? Nós temos a empresa VegTex, que é parceiro do nosso sistema. Se você quiser conhecer como funciona, é só ir nas nossas estações comerciais e você se respalda. Agora você pode retomar daquele ponto, dando Ótimo. continuidade. Que bom. Então, como eu vinha falando, a gente vem buscando sempre ampliar e melhorar o atendimento às empresas. E aí a gente tem alguns pontos que é o seguinte, pode ter essa sensação, né? Nós somos um banco de varejo. Então, como banco de varejo, a gente tem de tudo numa agência bancária hoje, né, em relação a atendimento. Atendemos o produtor rural, atendemos as empresas, o pequeno empresário, o microempreendedor, as pessoas físicas como um todo, os servidores. Nós temos uma força muito grande junto ao consignado, por exemplo, né, dos servidores públicos, etc. E cada um deles a gente busca atender da melhor maneira. Quando a gente fala por exemplo, de programas de governo, né, alguma coisa nesse sentido, a Caixa Econômica que você citou, ela tem sido uma grande protagonista. Então, muitos programas, a grande maioria, ele vem sendo atendido pela Caixa, né, que tem um outro viés diferente um pouco do banco. E no banco, a gente tem, por exemplo, né, um exemplo importante da nossa atuação aqui no Goiás. Nós atendemos aí mais de 95% dos recursos aplicados no FCO, seja empresa, seja produtor rural, passam pelo Banco do Brasil. Somos nós que emprestamos, que aplicamos, né? Então, assim, a gente está sempre à disposição dos nossos clientes, né, para ouvir. A gente tem feito alguns trabalhos aí, por exemplo, de conselho de clientes, onde a gente chama clientes que, de alguma forma, manifestaram uma insatisfação com o atendimento, com alguma situação, e a gente escuta. Então, sentam diretores, até vice-presidentes, e eles só escutam o cliente falar, né, e a obrigação de todos ali é entender a dor e partir para a solução, sabe? Então, assim, a gente está sempre num movimento buscando evoluir. A nossa superintendência aqui, claro, como está aqui no estado, tem um papel de coordenar isso, né? Então, sempre que a gente tiver situações de melhoria, de reclamações, a gente trata pontualmente e resolve, né? André, até você citou aí a questão do FCO. Certa feita eu fiz um levantamento, naquele recorte, naquela época, estava dando uma média de 70-30. 70% da FCO ia para o agro, 30% para o empresarial. Essa realidade permanece, e o que causa essa aparente distribuição um pouco mais forte para um segmento em detrimento ao outro? Vou te dar uma boa notícia, então, do ano de 24 agora. A gente está com quase meio a meio essa aplicação de recurso. O rural está com 55 e a PJ, né, as empresas, com 45. Então, pelo primeiro ano aí, pelo menos do tempo que eu acompanho, a gente não vai ter uma devolução do recurso das empresas. O que acontecia? Não conseguia se usar o recurso que vinha para as empresas, e aí geralmente aqui nesse período agora de setembro você tinha uma devolução e esse recurso ia para o agro, né? Que tem um apetite muito grande aqui, né? A gente está num estado muito forte no agronegócio. A gente vem fazendo um trabalho incessante aí de ampliar a quantidade de empresas atendidas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 246 municípios em Goiás. 239 têm operações de FCO aplicados esse ano.
Então, só faltam 7 municípios para a gente atender e nós vamos atender nesses últimos 3 meses. Algum cliente desses municípios são municípios muito pequenos, né? Então, assim, Márcio, o que causava isso? Principalmente o apetite do agronegócio, que era muito maior, né? Mas a gente vem trabalhando também no agro para aplicar outras linhas, né? Nós temos linhas de Finame, nós temos linhas de investimento do próprio banco, que muitas vezes suprem uma demanda do agro e ele não precisa tomar o FCO necessariamente. Então, assim, mudou muito, realmente o que você trouxe é exatamente isso, a gente vinha aí num 70-30, teve momentos que a gente liberou aí 25% só para as empresas e o resto era para o agro, mas esse cenário mudou, a gente está investindo muito aqui nas empresas e agora a gente está já nesse patamar aí de quase 50-50 e a gente pretende fechar o ano com esse patamar de exatamente porque o recurso quando veio no início do ano, ele já veio carimbado 50% para cada mercado, para cada segmento. E aí o agro ainda está um pouquinho na frente, mas a gente pretende aplicar todo esse recurso que falta nos 3 meses aí. Então, uma boa notícia até para a gente falar aqui para as empresas, que a gente tem recurso do FCO para as empresas, tá? Cliente que tiver demanda, tiver interesse, nos procura que a gente vai aplicar. Entrar na fila, viu, Fernanda? Pronto, pode entrar que a gente vai te atender, tá? Tem um recurso à vontade aí. André, uma outra questão é a seguinte, o Márcio até mencionou a concorrência com outros bancos, né, com as cooperativas. A gente tem uma tendência aí que é da hiperpersonalização, né? Isso é um desafio para vocês, quando você cita que o Banco do Brasil é um banco de varejo, é um banco que entra o produtor rural, que entra o empresário, que entra a dona de casa, que entra todo mundo. Com certeza, né? É um grande desafio. Nós temos muitos milhões de clientes no Brasil, né? Então, você hiperpersonalizar esse atendimento para uma gama tão grande de clientes é um desafio. Mas hoje a gente tem tecnologia que permite a gente avançar forte nisso, né? Eu tenho até um exemplo aí para as empresas, né? Especificamente, a gente tem hoje uma inteligência artificial dentro do atendimento às empresas, né? No aplicativo, no próprio celular, o empresário consegue acessar, que chama o painel PJ. Na verdade, o painel PJ é uma plataforma em que ele faz ali o acompanhamento do fluxo de caixa dele, né? E o que tem ali dentro desse painel PJ? Tem uma funcionalidade que ela faz recomendações inteligentes. Então, é uma tecnologia de inteligência artificial que consegue mapear, por exemplo, o seguinte: a partir do histórico, a partir da movimentação financeira do cliente, do segmento dele, a gente consegue prever quando que esse cliente vai precisar de um reforço no caixa dele, quando que ele vai precisar de um crédito, quais são os períodos de sazonalidade onde ele precisa pagar mais, tem 13º ou tem uma redução normalmente da receita, né? Olha isso, e a gente inteligência artificial trabalhando e a mensaginha chegando, e aí a pessoa fala assim, gente, mas esse banco é muito meu amigo, olha isso, não é? É verdade. E é isso, assim, a gente tem a gente tem investido muito nisso, sabe? E a gente já tem hoje grande parte dos clientes utilizando essa ferramenta, e ela é muito boa principalmente para o pequeno empresário, né? Porque as empresas maiores, né, Márcio, as médias, grandes empresas, elas geralmente já têm uma consultoria, uma área de finanças estabelecida, mas aquele pequeno empresário, ele não tem condições de fazer essa gestão tão apurada. Então, quando a gente consegue entregar uma informação que seja hiperpersonalizada, que seja no momento que ele precisa, a gente vai conseguir antecipar e aí apoiar ele, né? Porque, inclusive, as soluções de crédito, elas têm que ser na hora certa e na quantidade e no volume certo, porque a diferença aí do crédito é o seguinte, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você emprestar na hora certa, o volume inadequado, né? O cliente tomar mais do que ele precisa, não vai dar certo, né? Pode quebrar. Isso. É um grande problema hoje para as pequenas empresas essa gestão financeira. Então é algo que a gente tem investido bastante aí para poder trazer essa hiperpersonalização. Vamos falar da Solute, que traz liberdade digital para as empresas. Fernando, hoje, obviamente, nenhuma empresa consegue atuar sem ter o certificado digital. É uma imposição legal, até para dar lastro nos negócios. E nós temos a Solute, que é mais uma empresa goiana que nós temos que ter muito orgulho. É líder nacional nesse segmento. E você vai comprar o seu certificado digital com credibilidade dentro da nossa rede de associações comerciais. E o legal também é que você está ajudando o sistema, né? Você está ajudando a entidade que vai te fortalecer, que vai te defender. Então, fala lá com o seu contador, fala, chefe, na hora de renovar o certificado digital, você não faz com ninguém não, você vai fazer com a associação comercial que eu tenho que defender a minha categoria. É isso, eu vi um projeto de vocês aqui em Goiás também, que é a Carreta do Agro. Como é que é isso?
Legal, que bom você citar isso daí. A gente tem hoje no banco 5 carretas que rodam o Brasil inteiro, levando uma série de serviços aos produtores rurais, né? Então é a carreta agro que a gente chamou. Essas carretas elas vão muito nas feiras menores, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Tecno Show aqui em Rio Verde todo ano, e ali a gente monta um mega stand para atender os clientes. Então, assim, tem uma estrutura já pronta todos os anos. Mas quando a gente vai nas feiras menores aí do interior, muitas vezes assim a estrutura é menor, é mais precária. Quando a gente vai com a carreta, né, a gente teve esses dias aí em Silvânia, por exemplo, talvez você tenha visto esse vídeo, foi um evento. A cidade quase que parou para ver a carreta passar, né? É uma carreta grande mesmo, e dentro dela a gente tem uma estrutura de atendimento. Então a carreta chega, estaciona, né? E aí abre as portas, lá dentro você tem um ambiente climatizado, é uma mini agência. Você pode atender vários clientes ao mesmo tempo, ter um espaço como se fosse um palco para a gente poder fazer algum tipo de evento, né? E aí ela percorre principalmente as feiras, mas também vai em muitas cidades do interior, às vezes nas praças, em locais mais estratégicos, e a gente consegue fazer algum tipo de atuação ali com o público do agro. Então é uma novidade que a gente criou aí há alguns anos e tem dado muito certo, assim, a gente consegue trazer um posicionamento de marca também, né? Trazer uma presença diferente. Tem lugares que a gente vai, às vezes que não tem nem agência. E aí a gente consegue levar o Banco do Brasil lá, né? A gente lembra da carreta da Coca-Cola, né? Que passa no Natal, quando se fala em É verdade. posicionamento de marca. Né? Mas, Fernando, deixa eu puxar a brasa para minha sardinha aqui. Eu vou lançar uma sugestão, fazer a carreta do empreendedor. Olha. Porque o nosso sistema, nós temos várias associações comerciais que fazem feiras de indústria e comércio e também festivais gastronômicos. E são, assim, são eventos mágicos. Muita parceria do Sebrae, inclusive você é conselheiro do Sebrae, Isso. né? E realmente movimenta ali a economia. Estamos sentindo falta do Banco do Brasil lá, viu? Vamos fazer. A gente até às vezes desloca essas carretas para algum outro serviço, né? Por exemplo, quando a gente tem um problema em alguma cidade, como a gente está tendo às vezes aí algumas, por exemplo, enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Situações de catástrofe, enfim, problemas em alguma agência que precisou ser fechada, a gente também usa essa carreta para esse fim. Né? E eu acho que a sugestão é muito boa. A gente pode levar essa sugestão para cima aí. Mas assim, é importante reforçar que independente, né, da carreta, a gente está muito presente, muito próximo. E aí, Márcio, por exemplo, eu fui gerente geral de várias agências, né, na minha carreira. E eu lembro muito dessa parceria que a gente tinha com as associações, né? E a gente precisa muito fortalecer isso, né? Trazer assim a todo mundo para próximo, né? Participar dos eventos. A gente tem incentivado muito o nosso time, nossos gerentes para que façam isso. E aí eu acho que a gente pode avançar em muitas parcerias, sim. E o banco está à disposição para isso, tá? Mas vou levar essa tua sugestão aí, é muito válida. Essa questão do associativismo e da importância disso é sempre tema aqui nesse programa, né, Márcio? Sim. Porque o sentido maior da gente se organizar, se mobilizar, é mostrar a filosofia de estar junto. Inclusive, você vem de uma terra que é abençoada. Dentro do nosso sistema de associações comerciais, a referência nacional é o Sul. Sim. Né? Os três ali, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É uma briga bonita entre eles para ver quem consegue mostrar mais força associativista. E é um exemplo realmente que ecoa para o Brasil como um todo, né? O próprio cooperativismo também é muito forte lá, né? Sim. As cooperativas lá, é o berço das cooperativas no Brasil, principalmente o Paraná, né? Então, até aproveitando o ensejo, já que surgiu essa discussão, a gente sempre pede para o nosso entrevistado, baseado na sua experiência de vida, no seu relacionamento, o que é a importância de nós estarmos dentro de uma coletividade, dentro de uma associação comercial, dentro de um agrupamento de pessoas? Eu acho que assim, é fundamental a gente buscar esse tipo de parceria ou de proximidade, né? A gente fala muito assim, que nem um ser humano é uma ilha, né? A gente não consegue vencer na vida, seja qual segmento que for, e ainda mais as empresas, né, que tem tantos desafios, sem ter alguém para estar junto, para apoiar. As associações têm um papel, acho que relevante, de defender a classe, defender as empresas, né? A gente percebe lá no Sebrae, por exemplo, né, que você está lá com a gente, como que é importante quando vem ali o representante, né, como você, como as outras associações que tem lá, e consegue trazer
a posição daquele segmento que você está representando. Então, acho que esse é um ponto importante e também a informação, a capacitação, né? Por exemplo, essa iniciativa do podcast eu não conhecia, né? Conheci agora recentemente, mas eu acho que só o conteúdo que a gente consegue ter aqui, né? Escutei até alguns outros episódios, assim, tem muita informação boa, né? Então, você consegue direcionar uma informação que faz sentido, que agrega para aquela empresa. De repente, um insight que um empresário tem a partir de uma conversa dessa pode mudar a realidade da empresa dele, né? Então, eu não vejo como uma empresa hoje sobreviver, principalmente uma empresa que está começando, enfim, sem esse tipo de apoio, sabe? Acho que é fundamental e todo mundo deveria buscar, né? André, uma outra questão, isso não é problema do Banco do Brasil, que isso aí é algo sistêmico, né? Mas atrapalha a vida de todo mundo. Essas taxas de juros loucas aí, quando que isso vai cair dentro da normalidade? Então, é uma discussão boa, né? É uma discussão boa porque, assim, vai muito do viés que a gente olha, né? É claro que para quem está tomando crédito, quanto menor o juro, melhor, né? A gente precisa sempre ter esse cuidado e essa atenção de olhar qual o crédito que essa empresa precisa naquele momento, né? Normalmente um juro, por exemplo, de um capital de giro é um juro um pouco mais caro do que um juro de investimento. Quando a gente pega o FCO, por exemplo, o juro mensal dele aí está em torno de uma média de 0,8% ao mês. Quando a gente pega o capital de giro, já vai aí para talvez 1,5%, a gente tem algumas linhas aí 1,2, 1,3, o próprio Pronamp, você deve conhecer, ele está hoje com a taxa aí em torno de 1,5% quando a gente mensaliza, que ela é uma taxa anual, né? Assim, essa taxa ela pode ser cara ou ser barata dependendo do que essa empresa vai fazer. Se ela vai pegar agora e, por exemplo, é um momento bom de reforçar estoque agora para o comércio, né? Pensando em final de ano, Natal. Daqui a pouco você pegar uma taxa de capital de giro para fazer um reforço de estoque a 1,5 ao mês, se você tiver uma boa margem de lucro ali na frente e vender bastante no Natal, ali em janeiro você vai quitar essa operação. E aí você vai pagar um juro só desse período e você vai ganhar muito mais do que se você não tivesse feito a operação. Então essa taxa ela se tornou relativa, porque se eu não tivesse tomado crédito, talvez eu não conseguiria fazer o investimento no meu estoque. E aí eu não venderia menos, eu teria menos condições de vender. Então assim, é claro que, por exemplo, taxa Selic influencia muito. Ele é hoje o balizador para efeito de taxa de juros dos bancos como um todo, né? Então, nós também defendemos assim, quanto melhor for a condição para emprestar, é melhor para nós do banco também, né? Ter uma condição favorável. Mas reforçando, depende muito do momento certo de pegar esse crédito e de qual linha, se essa linha está adequada. Por exemplo, se você pegar às vezes a gente percebe isso acontecendo, né? A empresa pegando um capital de giro para imobilizar, para fazer um imóvel ou para comprar algo que não vai se transformar numa receita maior para a empresa, é um tiro no pé, porque você está pegando uma taxa mais cara para colocar em algo que não vai te dar o retorno necessário. Vai ter o giro. Aí talvez uma linha de investimento faça mais sentido, entendeu? É interessante a gente ouvir isso de alguém do banco, né? Porque a gente acha que ao banco interessam os juros altos, né? Mas você está me dizendo que negócio, né? Exato. É mais fácil vender o que está barato, né? Tem que ser uma condição que vai manter o cliente saudável, porque para nós o pior negócio é quando uma empresa não consegue se manter, né? Porque aí para nós é prejuízo. Perder um cliente. Pode ter perdido um cliente. Vamos conversar sobre isso, mas antes deixa eu falar da Tempo, que traz o plano de telefonia ideal para o seu negócio. É tempo de economizar. Plano de telefonia tem que ser com a Tempo. Você vai pagar valor abaixo que o mercado costuma praticar. Quando eventualmente você tiver alguma dúvida, questionamento, precisa lá se humilhar naquelas centrais de atendimento, o contato é humanizado, é direto. E o melhor de tudo, você está fortalecendo, ajudando a sua entidade, a associação comercial do seu município a prosperar, a se estruturar. Então, todo mundo tem celular, tem plano de telefonia. Procura a associação comercial e migra o seu plano para lá. Vamos ajudar o sistema. Bom, André, você começou a falar sobre isso, da tristeza que é perder um cliente quando uma empresa, né, se encerra. Vocês veem empresa abrir, empresa fechar todo dia, né? Empresa nascer, empresa morrer. É o dia a dia de vocês. É o dia a dia, né? E a gente tem uma
uma característica muito forte no banco, que é uma análise de crédito bem robusta, né? Como a gente é um banco de varejo que tem uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro, atua em todos os segmentos, a gente não atende só o pequeno também, né? Falei bastante do pequeno aqui, mas a gente vai do pequeno até o mega cliente, que é, né, as maiores empresas do Brasil também são nossas clientes. E a gente vê de tudo, sim, né? Mas aí a gente traz muito esse insumo para dentro do banco para fazer uma análise de crédito adequada, né? Então, assim, a gente procura aprender sempre com os momentos, né? Já tivemos momentos de crise, né, em que a gente perdeu muitos clientes, né? Muitos clientes não conseguiram se manter, mas a partir dessa análise de crédito mais apurada, a gente consegue ter esse cuidado, sabe, de fazer essa consultoria e buscar atender o cliente na hora que ele precisa, porque muitas vezes ele precisa do crédito. Tem muitas empresas que a empresa geralmente vai quebrar por conta de fluxo de caixa. Ela tem um problema ali, um momento que ela não conseguiu estar ajustada no fluxo de caixa dela e eu preciso dar um fôlego para ela. Essa é a principal causa. É uma das principais, é fluxo de caixa, né? Assim, normalmente a empresa ela até vende bem, mas ela gasta muito de forma descontrolada ou ela imobiliza, como eu falei, em algum imóvel, alguma coisa e acaba dando um passo maior que a perna, Perde né? fôlego, né? E aí, às vezes, você precisa dar um fôlego e ali na frente essa empresa se recupera e consegue ficar estável, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? E o mais importante para nós do banco é conseguir prestar essa consultoria. Nós nos comportamos ou tentamos ser o consultor financeiro do cliente, sabe? Para que a gente possa dar esse suporte na hora que ele precisa. André, você comentou aí da capilaridade do Banco do Brasil. E realmente isso é um trunfo que o banco tem. Ele está esparramado no estado de Goiás, como todo o Brasil inteiro. Só que, por outro lado, a gente vai acompanhando nos últimos anos, todos os bancos, incluindo o Banco do Brasil, estão indo com muita força na automação, na inteligência artificial, nos aplicativos, né? E existe uma tendência que o mercado já começa a analisar muito forte nesse sentido, de fechamento de agências. Nós temos muito, hoje, os bancos virtuais, né? O que você enxerga do futuro do Banco do Brasil? Porque num passado, meio que essa era até uma reserva de mercado do Banco do Brasil. Ele tinha estrutura financeira para chegar em todos os lugares, né? Uhum. Esses bancos virtuais já não poderiam usufruir dessa possibilidade. Hoje, meio que o jogo está ficando igual, né? Como que você enxerga esse cenário? Bacana. Olha só, a gente tem um cenário que existe alguns bancos fechando agências, sim. A gente já há alguns anos não vem fechando agências. Só que a gente está acompanhando muito o comportamento do nosso cliente. Então, hoje, quando você vai numa agência bancária, geralmente, se você entrasse numa agência antes da pandemia, principalmente, 5 anos atrás, você encontraria as agências muito cheias, o ambiente de caixa ainda com muita utilização, etc. e tal. A pandemia gerou uma grande mudança repentina de comportamento, né? As pessoas passaram a usar o Pix, por exemplo, né? Usar os aplicativos. E hoje você vai numa agência, dificilmente você vai achar uma agência lotada com uma fila de espera de muito tempo. Então mudou muito o comportamento. O que a gente está investindo no banco? Assim, a gente conseguir adaptar nossas agências, alterar o modelo delas para aquilo que o cliente está buscando hoje. Hoje, quando o cliente vai numa agência, um empresário, um produtor rural, é quando ele precisa de uma informação um pouco mais detalhada sobre algum tema, ele precisa tomar uma decisão de um negócio, ele precisa saber se vale a pena ou não ele tomar aquele crédito. Aí ele vai no gerente ou a gente vai até ele também, né? Nós temos uma indução muito forte no banco, a gente faz muito isso aqui, de os nossos gerentes irem até o cliente, seja na fazenda do produtor rural, seja na empresa. Então, assim, a gente está passando por uma adaptação muito grande. É claro que os bancos digitais, eles hoje com a tecnologia, eles conseguem rapidamente escalar, né? Então, eles têm hoje também uma grande quantidade de clientes. Mas nós ainda entendemos que a nossa presença física é uma força que a gente tem, sabe, Márcio? Porque o cliente demanda nessas decisões mais complexas e a gente também consegue enxergar muitas coisas que os bancos digitais não enxergam, sabe? Então, assim, a gente consegue diminuir, inclusive, o risco da nossa operação por a gente estar lá fisicamente. Isso no interior faz muita diferença, porque o cliente mesmo ele tem um receio, né? Ele vai até certo ponto no banco digital.
Mas ele hoje, por exemplo, se ele tiver que financiar uma casa, um carro, alguma coisa um pouco mais complexa, ele ainda costuma procurar o banco físico que está ali com ele, porque ele sabe que na hora que ele precisar falar com alguém, né, uma pessoa que não seja um robô, ele vai na agência, sabe? Então, aí é uma fortaleza ainda do banco, a gente não tem nenhuma pretensão nos próximos anos de fechar a agência, né, porque as nossas agências elas dão um resultado, dão um bom resultado, e então, assim, estão passando por uma readaptação, mas não está no nosso escopo fechar a agência, por exemplo. É por isso que o Banco do Brasil é tão forte com o produtor rural? É por esse conservadorismo? Eu não diria conservadorismo, De sabe? manter a agência física, Claro. de privilegiar Nesse- esse atendimento tete a tete com o cliente. Nesse sentido, sim. E faz muita diferença, sabe? O produtor rural, você tem que falar a linguagem dele, assim como o empresário. Você tem que entender quais são os ciclos, qual é o momento de plantio, de colheita, Parece que é né, um banco mais de cada próximo, atividade. Isso você só consegue indo lá na fazenda. A gente aprende tanto. Eu visito bastante cliente também, sabe? E quando a gente vai numa fazenda e a gente só para ouvir, a gente aprende muita coisa, né? Porque tem a história de vida dele ali, tem os desafios, tem como que funciona a atividade dele. Hoje uma fazenda é como se fosse uma empresa. Você tem que saber, por exemplo, a hora certa de vender o seu produto. Se o produtor rural errar no timing, ele pega um ciclo de baixa, ele não vende na hora certa, ele vende depois que o preço da soja caiu, por exemplo, vende num momento ruim, e isso faz diferença total na margem dele. Muda de um dia para o outro, né? É impressionante. Então a gente aprende muito e com certeza faz muita diferença. O produtor rural, ele, em geral, ele não quer operar com alguém que não está lá próximo dele. Ele quer ter essa segurança e a gente Risco provê pequeno, essa segurança. Né? Já basta os riscos climáticos, todos os riscos a que estão muitos. sujeitos, né? E aí até no risco climático, por exemplo, a gente tem soluções hoje que atendem muito bem esse público, sabe? A gente tem um seguro agrícola hoje, por exemplo, que traz uma segurança muito grande. E a gente está passando por um momento que cada vez mais a gente percebe o produtor rural preocupado com isso, né? Vamos falar disso já. Antes, uma pausa para prestigiar o nosso cliente, a Faculdade do Comércio. O próprio nome já fala tudo, viu, Fernanda? Faculdade do Comércio. São cursos de graduação e pós-graduação voltados para o empreendedorismo, para a gestão de negócio, para atuar no comércio. E outra coisa bacana da Faculdade do Comércio, são cursos todos EAD, ou seja, você vai, dentro da sua disponibilidade horária, fazer sua grade de estudo, você pode fazer final de semana, à noite, dia, você se organiza. E outra coisa também bacana, é mais um produto da nossa rede, você vai estar ajudando a associação comercial a se manter e te representar muito bem. Bom, a gente está falando de ensino à distância, Faculdade do Comércio, a gente falou agora há pouco de pandemia, das mudanças que a pandemia trouxe. Uma exigência da pandemia foi a modernização dos sistemas, né? Dos aplicativos. A gente quer acessar hoje o aplicativo do banco e conseguir fazer tudo por ali, né? Vocês conseguiram acompanhar isso? O quanto esses aplicativos evoluíram de lá para cá? Demais. A gente nem imaginava que ia chegar nesse ponto. Hoje no nosso aplicativo do banco é possível fazer praticamente qualquer transação. Quando você entra no menu do aplicativo, você tem lá infinitas opções, sabe? De serviços, de crédito, de investimentos e várias aplicações ali. E aí a pandemia realmente acelerou muito nisso. O banco tem uma área de tecnologia muito forte, né? Fica lá em Brasília, nós temos milhares de profissionais envolvidos nisso. É um desafio grande estar sempre desenvolvendo soluções de tecnologia, mas hoje o nosso aplicativo, se você olhar na Apple Store, por exemplo, ele é dos bancos, é o mais bem avaliado. É um aplicativo que... Eu quero dar o testemunho aqui, eu devo para todos os bancos, praticamente. Então eu também estou lá no Banco do Brasil e realmente o aplicativo do Banco do Brasil é bom, muito, né? Top, é muito fácil, funcional. Tem muita função e ele roda bem, sabe? Assim, é rápido. Então, a tecnologia ela tem que servir para nos ajudar. Se for para dar dor de cabeça, não serve, né? Então, verdade. a gente investe muito nisso. André, me tira uma dúvida aqui. Agora vamos mudar um pouquinho a conversa. Eu vi seu currículo. Fernando Nome tem 3, 4 especializações. É que absurdo o danado, viu? E agora você está fazendo uma especialização em psicologia do marketing. É isso aí, é um curso novo que eu resolvi embarcar aí. O que é o foco? Então, o foco é trazer um viés mais... Eu estou começando ainda, né? Então estou aprendendo, mas é voltado para o marketing, mas numa visão
humana, né? Então, assim, como que a gente se conecta e comunica com o ser humano? Porque o marketing tem tudo a ver com Como comunicação, entrar né? dentro da mente dos consumidores. É Isso, nessa isso, né? linha aí, é nessa linha. E assim, eu gosto muito de estudar, né? Já fiz outros cursos, né? Você viu aí, já fiz de administração, já fiz de finanças, né? Que são áreas mais técnicas. Eu falei, deixa eu fazer alguma coisa diferente agora, né? E o banco sempre deu muita oportunidade de aprendizado, né? Eu fiz vários cursos com patrocínio do banco, né? A gente tem um cuidado muito grande porque o banco tem uma característica própria, que acho que é importante comentar a seguinte, nós somos uma empresa que só contrata por concurso, né? Então, a gente tem um dever de formar as pessoas, né? Porque assim, nós não podemos ir em qualquer pessoa do mercado, um concorrente, e comprar alguém, contratar alguém. Então, a gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa de formar as pessoas para que a gente tenha cada vez profissionais melhores. Então, eu sempre tive muita oportunidade no banco de desenvolver várias áreas, né? E agora eu decidi fazer esse curso, ver como é que vai ser, e tem sido bem instigante para mim. E sendo um gestor, vocês acabam operando ali também como lapidadores de talentos, né? Porque se esses profissionais chegam crus para vocês e vocês precisam ali enxergar habilidades, desenvolvê-los, né? Isso também é intrigante para o gestor, né? Tem que estar sempre olhando para as pessoas, né? Buscando entender qual é a melhor capacidade delas, né? Com atenção. O gestor, assim, ele tem a obrigação de enxergar o melhor nas pessoas, né? Porque cada um tem um talento, tem uma habilidade. E tem uma frase aí que acho que é do Sócrates, que ele falava, né? Lá 450 a.C. já, ele dizia assim, que ensinar não é encher um vaso, mas é acender uma vela. Então, assim, não é você despejar conhecimento, mas é você fazer aquela pessoa despertar, de repente, para uma habilidade, para uma competência que muitas vezes ela nem sabe que tinha. Pensa que eu entrei no banco com 18 anos. Foi meu primeiro emprego formal. Eu não sabia nada da vida. No começo você fazia o quê? Atendia lá no autoatendimento, lá naquelas máquinas. Naquela época tinha volume de gente, viu? Era auxiliava animado. lá fora, nos caixas lá eletrônicos. Todo mundo com começa coletinho. assim. Coletinho, Os posso ajudar? né? Posso ajudar. E assim foi. Mas o banco é uma empresa fantástica porque a gente aprende muito, a gente é formado realmente como profissional. E até como ser humano, porque quando a gente vai para posições de liderança, né, como essas que eu já desempenhei, aí você tem todo um desafio, né, de lidar com as pessoas. Mas é um desafio que, para mim, é o que mais me gratifica, sabe? Quando a gente consegue ver um talento ali dentro do banco ser desenvolvido, daqui a pouco está numa posição maior, fazer diferença para outras pessoas, isso vai se multiplicando, né? É muito bacana. O André, até em cima da sua fala, a questão dessa característica do Banco do Brasil, né, que os seus colaboradores eles advêm por uma seleção pública. Sim. Tem uma fama injusta, em muitos dos casos, que o servidor público, depois que ele consegue se aprovar no concurso, meio que ele dá como usar o termo, ele fica um pouco acomodado. O ritmo de trabalho dele não é o mesmo da iniciativa privada. E banco tem uma fama também de que trabalha em cima de metas, ou seja, o jogo é pesado, né? Como que é isso dentro do Banco do Brasil, que trabalha com duas características que aparentemente são conflitantes, né? É sempre o desafio nosso, né? Conseguir conciliar esses dois mundos aí. Nós temos essa característica própria de ter o concurso, mas por outro lado, nós, funcionários do banco, somos regidos pela CLT. Nós não somos considerados servidores públicos, né? Então, assim, é um regime normal de trabalho CLT. Então, cobrança de empresa privada. Cobrança. Existe a cobrança, né? Existe a busca das metas, dos resultados, né? Como eu falei no início, a gente tem um acionista que nos cobra resultado e a gente precisa entregar um bom resultado, mas num estilo de gestão que eu diria assim, que a meta ela tem que ser um desafio, mas que te estimule a fazer o seu melhor. Então, o que eu trabalho muito com a minha equipe, né? E é uma orientação que o banco tem, é assim, vamos buscar a entrega dessa meta, mas sempre de uma forma respeitosa, de uma forma de a gente incentivar muito o trabalho em equipe, né? Que nas agências todo mundo se apoie. Então nós temos alguns mecanismos, inclusive internos, de estímulo ao trabalho em equipe. Então, por exemplo, se uma equipe entregar como um todo a meta, todas as pessoas lá vão ganhar um plus, vão ganhar uma participação nos lucros que a gente sempre recebe, né? Então, é algo sempre que desafia,
mas a gente tem um clima muito bom hoje de trabalho, nesse sentido de todo mundo se ajudar, sabe? Então, a meta, ela é um desafio e ninguém vive sem meta. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ter meta. Na nossa vida pessoal, a gente tem que ter ambições, objetivos. O empresário, ele tem a meta dele também. Né? Qualquer pessoa, produtor rural, ele tem uma meta de produtividade, quanto que ele quer colher, né? Quanto que ele quer ganhar na próxima safra. É uma meta que ele tem. E a gente não pode trabalhar sem um objetivo claro. E a meta é isso. Falar da Equifax Boa Vista, nosso parceiro aqui, sistema de proteção ao crédito, fundamental, né, Márcio? Pegando a fala do André, a gente tem que ter meta. Uhum. E aí, para alcançar a meta, nós temos que vender, mas tem que receber também. Então, fica o serviço incompleto. Equifax, é o sistema SCPC, é o maior sistema de proteção ao crédito do Brasil. Então, quando você, comerciante, for fazer sua venda, com segurança, fica a sugestão. Você tem que usar o serviço Equifax SCPC. Márcio, como é que eu faço para ter acesso a esse produto? Mais uma vez, lá nas nossas ações comerciais, pode ir lá, o sistema está à disposição, você vai entender como que funciona, tem todo um treinamento e você vai ter uma venda segura, atingindo a sua meta. Né? Não vamos deixar assunto pendente aqui, André. Você falou lá atrás do seguro que consegue minimizar os riscos climáticos para o produtor. Como é que é isso? Isso, ele tem uma cobertura aí para diversas intempéries, né, possíveis, né, que afetam a produtividade lá do cliente, né? Pode então, ter resguardado gente no sul agora, por exemplo? Sim. A gente teve a gente já teve lá no sul alguns episódios muito fortes de seca antes, né, alguns anos atrás. E a nossa seguradora, né, até porque a gente é o principal banco do agro, então somos o que mais financia. Mas a nossa seguradora, eu lembro que ela cobriu, eu não lembro exatamente o valor, mas é coisa de bilhão. A cobertura que teve alguns anos atrás, quando a gente teve secas muito fortes lá. E agora, mais uma vez, tanto para o produtor rural também, mas as próprias empresas, né? A gente teve muita destruição nas cidades, né? Uhum. Então, a gente tem também um seguro empresarial, que ele é bem completo e cobre esse tipo de situação, sabe? Contempla praga, por exemplo, também? Alguma coisa desse Contempla. tipo? É claro que o produtor ele tem que cumprir, né, algumas exigências. Ele tem que, por exemplo, o combate à praga é uma obrigação, claro, da atividade como um todo, né? Então, se o cliente ele fizer, né, como é de praxe do produtor, né? Nossos produtores eles são muito qualificados hoje, né, nesse sentido. Mas ele precisa fazer todo o passo a passo, né, do trato cultural, né, do plantio na janela adequada, etc. e tal. E a cobertura ele tá resguardada, né? Então a gente tem episódios às vezes de seca acontecendo aqui no Centro-Oeste, né, que tem acontecido cada vez mais. E a gente resguarda o produtor nesse sentido. Nós temos também seguro, por exemplo, para cobertura de preço. Então o cliente ele pode, se o preço cair muito, né, que não está no controle dele muitas vezes, né, isso é o preço hoje da commodity é mundial. Então se tiver um problema lá nos Estados Unidos ou uma super safra, enfim, ele pode ter uma redução de preço muito grande. E a gente tem mecanismos hoje para o cliente se proteger disso. Então ele trava um preço ali e ele sabe que ele paga um valor, né, por ter esse seguro, mas se o preço cai abaixo daquele valor ali, o banco paga, a seguradora paga a diferença. Então ele consegue trabalhar com segurança, sabendo que se ele precisa que o preço seja X para ele poder ter resultado, ele travou já no banco. Então é um mecanismo que vale muito a pena, os produtores ainda estão aprendendo a trabalhar com isso, a gente tem incentivado muito, mas como eu falei antes, é uma empresa hoje a produção rural, a gente precisa cuidar muito desse produtor, porque os volumes são muito grandes, o investimento que um produtor rural tem hoje para produzir é altíssimo, em maquinário, né, em semente, em insumos, então tem que estar bem resguardado, sabe? Porque se você tiver 1, 2 safras ruins, você pode comprometer a sua atividade. Então, é algo que a gente tem desenvolvido alguns produtos que auxiliam bastante nisso. Interessante. André, o que você indicaria para quem está começando um negócio agora ou ainda tem uma estrutura muito pequena, né? Não tem muitas garantias, né? Que tipo de respaldo é de seu conhecimento que o Banco do Brasil pode dar nesse pontapé inicial? Ótimo. A gente tem hoje oportunidades de fazer operações até sem garantia, em alguns casos, principalmente para o pequeno. A gente tem um incentivo aí para isso. E a gente tem algumas linhas que contam com alguns fundos que fazem essa garantia. Por exemplo, o Pronamp. O Pronamp ele tem um fundo próprio que ele garante a operação. Então, isso facilita o acesso desse cliente a ter esse crédito, sabe? A gente busca
facilitar ao máximo, tá? Então, assim, por exemplo, às vezes ele não tem um bem, uma garantia, mas ele tem um sócio, ele tem um parceiro, alguém que pode ser um avalista dele. É uma oportunidade, às vezes, que ele precisa... É claro que, às vezes, a pessoa não gosta, né, de pedir para alguém ser avalista, mas muitas vezes... Ruim, só. É ruim, né? A gente sabe bem como é. Principalmente para quem concede. Mas às vezes, assim, você tem que, né, passar por essa fase. Ali na frente você não vai mais precisar, mas no início, muitas vezes você precisa, né, abrir mão de algumas coisas para conseguir também avançar. Mas a gente tem oportunidade de fazer operações, às vezes, sem garantias, depende muito da análise de crédito daquele cliente, e tem alguns fundos, né, como eu falei, que ajudam, né, a esse acesso ao crédito melhor. Então, assim, o que eu indico é procurar o nosso gerente, pessoa jurídica, o nosso gerente geral de qualquer agência que tenha esse conhecimento, tenha essas informações, né? Às vezes as pessoas realmente têm uma sensação de que é tudo muito difícil e burocrático, né? E a gente está aqui para quebrar esse paradigma, sabe, Márcio? Então, muitas vezes a sensação não é a realidade. Quando vai numa agência, quando conversa, quando a gente consegue visitar o cliente, principalmente conhecer, e a gente tem muitas histórias bonitas de vida de pessoas que estão ali trabalhando, a gente consegue apostar naquele cliente também, né? Fazer uma boa aposta. Então, eu acho que é muito relacionamento e você se dispor aí atrás do conhecimento, e a gente está aqui à disposição para poder apoiar nesse sentido. André, obrigada pela entrevista, obrigada por dispor do seu tempo para vir nos atender, que você consiga deixar o seu legado aqui em Goiás. Você diz que costuma passar de 2 a 3 anos aí em cada cidade dessa, que você consiga deixar a sua marca aqui. Obrigado, Fernanda. Eu espero quebrar esse recorde aqui, ficar um pouco mais de tempo, Gostou. porque é muito bom. Gosto muito daqui, né? A gente tem feito aí muitos relacionamentos. É muito bom a gente representar o banco onde a gente vai. Então, eu estou muito grato, feliz e agradeço o convite. Obrigado, acho que foi um bate-papo legal, gostei muito. Meu primeiro podcast aí. Então, Olha, espero ter atendido aí a expectativa e contem com o Banco do Brasil, né? Queria deixar essa mensagem assim que contem muito comigo, contem muito com o banco. A gente está aqui para apoiar o estado de Goiás a se desenvolver cada vez mais, tá bom? Excelente. Vamos Show, nessa? hein? Vamos embora, né? Vamos embora. A gente agradece você que nos acompanhou até aqui, você que acessou aí o nosso conteúdo pelo YouTube e você que ouviu a nossa transmissão pelas rádios parceiras. Até a próxima. Tchau, tchau.